Meu nome é Maria Lúcia, eu sou enfermeira e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a atualização nos principais catéteres venosos centrais de curta e de longa permanência. Para começar a nossa aula, eu vou dar uma definição para o catéter venoso central. Então, define-se por canulação venosa central o posicionamento de um dispositivo apropriado de acesso vascular, cuja extremidade atinge a veia cava superior ou inferior, independentemente do local da inserção periférica. Ou seja, o que isso significa? Qualquer catéter que esteja com uma ponta localizada em veia cava superior ou inferior, ele é dito como catéter venoso central, ok? E todo dispositivo vascular, ele tem uma indicação, né? No caso do catéter venoso central, seja de curta ou de longa permanência, as principais indicações incluem monitorização hemodinâmica invasiva, né, ou o próprio acesso vascular para infusão de soluções, seja essas vesicantes, irritantes ou hiperosmolares. Terapêutica substitutiva renal, muito comum no caso dos catéteres de longa permanência, né, ou também de curta permanência. Então, terapêutica substitutiva renal de urgência, como hemofiltração e hemodiálise. Acesso vascular de longo prazo para nutrição parenteral prolongada ou tratamento quimioterápico, muito utilizado no caso de pacientes oncológicos, tá? Reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou em casos cirúrgicos. E acesso venoso em paciente com veias periféricas muito ruins. Quanto à denominação, quanto à implantação dos catéteres, eles podem ser de longa permanência, eles podem ser semi-implantados e totalmente implantados. Os catéteres semi-implantados são aqueles cujos tem uma extremidade distal que está no vaso sanguíneo, né? Uma parte desse catéter, ele fica no subcutâneo, nós dizemos isso tunelizado, e para acessar o catéter, nós temos uma parte externa do catéter, ok? Logo mais à frente, eu vou mostrar uma foto para vocês, para que vocês consigam assimilar essa informação. Então, eu tenho a ponta que está dentro do vaso e eu tenho a outra metade para fora, que é o que vai me permitir ter acesso a esse catéter. O catéter totalmente implantado, como o próprio nome já diz, ele é totalmente implantado. Tem a parte que está no vaso e tem um reservatório, uma câmera que fica no subcutâneo. E para eu ter acesso, eu preciso de uma punção, realizar uma punção por meio de uma agulha Huber. Uma vez que esse catéter não esteja puncionado, ele fica totalmente no subcutâneo sem acesso. Essa é a diferença. Denominação quanto ao número de lumes do catéter. Hoje nós temos catéteres no mercado monolume, duplo lume e triplo lume. E está relacionado aqui, ó. Monolume, porque ele tem uma única saída no vaso, então qualquer solução que eu colocar aqui vai vir por uma única luz. Duplo lume significa que esse catéter ele tem duas saídas diferentes. E triplo lume é a mesma coisa, significa que o catéter ele tem três saídas diferentes. Vejam um exemplo na tela. Este catéter ele é triplo lume, ele tem três saídas diferentes. Ele tem uma saída proximal, ele tem uma saída medial e ele tem uma saída distal. Isso significa que eu posso fazer infusões de medicamentos incompatíveis simultaneamente, porque eles não vão se misturar e nem se comunicar dentro da luz do catéter, ok? Eles também são classificados de acordo com a distância em relação ao coração, em distal, medial e proximal. O que significa isso? Que a via distal, ela é mais distal do eu externo e mais próximo ao coração. Então, se você vai fazer infusão de uma droga vasoativa, você vai dar preferência de instalar essa droga ou na via medial, tá vendo aqui, ó? Ela é mais distal da periferia e mais também próximo do coração. Ou na via proximal. Por quê?
Porque muito provavelmente, se o seu paciente está recebendo uma droga vasoativa, ele pode ter necessidade de monitorar a pressão venosa central. E a via mais indicada para se monitorar a pressão venosa central é aqui, ó, a via distal. Se você tiver instalado a sua droga na via distal, você não vai poder fazer essa medida. Por quê? Medir pressão venosa central implica em não ter nada correndo na via, ok? Então não pode separar a droga vasoativa. Fica a dica então. Sempre que você for instalar uma droga vasoativa, dê preferência ou medial ou proximal. E vai mais um conselho, escolha medial, por estar mais próximo do centro aqui. E deixe de preferência a distal para soro de manutenção ou qualquer outra infusão que possa ser interrompida para você fazer a medida da pressão venosa central. Aqui vai alguns exemplos para vocês de catéter semi-implantado de longa permanência. Vejam. Acompanhem a foto aqui comigo. Esse é um Permicate, claro, é marca, mas podemos dizer que é um catéter de longa permanência, semi-implantável, porque essa parte aqui, ó, do catéter, ó, vai ficar dentro do vaso do paciente, da veia, né? E essa parte aqui, geralmente, ela fica no subcutâneo. Vem todos os catéteres semi-implantável, eles vêm com esse anelzinho aqui, que nós chamamos de anel de Draco, ou de Kampfer. Para que serve isso? Serve exatamente para estabilizar o catéter, né? Ele fixa o catéter evitando tracionamento do catéter e também ele protege este catéter. Então, dizem-se reduzir o risco de infecção e contribuir para estabilizar o catéter, tá bom? E essa parte aqui do catéter, ele fica externamente, que é onde nós vamos ter acesso, tá? Ao vaso do paciente. Então, esse é um exemplo de catéter semi-implantado. Esses são outros modelinhos também, Broviac. Esse é um catéter, voltando aqui no Permicate, ó, só para vocês entenderem, esse é um catéter duplo lume, ele tem duas vias diferentes, tá? Esse é um catéter semi-implantado, ok? Ele também tem o anel de Draco, o material desse catéter também é silicone, né? Tem uma biocompatibilidade, é um material feito para um catéter de longa permanência, tá? Mas ele é monolume, ele é uma via única. Então, se eu for fazer um medicamento, medicamentos incompatíveis, não dá para fazer simultaneamente. Obviamente, eu vou ter que administrar um, realizar a flanche, para depois administrar o outro, ok? Esse é um catéter de Hickman também. Observem que, como eu disse anteriormente, esses catéteres que são semi-implantável, a maioria deles, ó, vem com esse Kampfer ou esse anel de Draco, exatamente para ajudar na estabilização do catéter. Uma vez que é realizado esse procedimento e quando cicatriza, este Kampfer aqui permite que o ósseo do catéter fique limpo, seco, né? Onde podemos colocar apenas uma película, né? Permitindo visualização ali do sítio de inserção e vai também ajudar na estabilização, como eu falei. Esse é um duplo lume, também utilizado para tratamentos prolongados, muito comum em oncologia. Diferença do Hickman, do Broviac e do Permicate. O Permicate, ele é um catéter que ele te permite um alto fluxo aqui. Então, ele é muito comum utilizado em pacientes para tratamento dialítico, pacientes crônicos que precisa de hemodiálise, que precisa desse tratamento prolongado. É muito comum se utilizar o Permicate. Esses outros dois não dá para fazer hemodiálise, é para tratamento de longo prazo, mas tratamentos como, por exemplo, quimioterápicos, tá bom? Aqui fica um exemplo, ó, de uma cobertura e mostrando aqui, ó, se vocês observarem, dá para ver o canfizinho aqui, ó. Essa proeminênciazinha aqui, tá? É o anel de Draco. Quanto aos tipos de catéter venoso central, de longa permanência semi-implantados, podemos dizer que os catéteres semi-implantados são sistemas com 3 segmentos. O primeiro, distal intravascular. Eu acabei comentando anteriormente, mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês consigam, de fato, distinguir a diferença de um catéter totalmente implantado e de um catéter semi-implantado. O segundo segmento, intermediário e subcutâneo. O terceiro, proximal e externo. Eu posso mostrar para vocês nesse exemplo aqui, ó. Aqui dá para ver os 3 segmentos. Essa parte aqui, ó, vai ficar no vaso, tá? Essa parte do Kampfer fica no subcutâneo aqui. E essa é a parte externa, tá?
Então, neste modelo, a fixação ao organismo humano é feita através de uma reação fibrosa provocada entre o tecido gorduroso subcutâneo e uma pequena tira de Draco, que é isso aqui que eu falei para vocês, vai ficar exatamente no subcutâneo. Quando se fala que o médico tunelizou, significa que uma parte deste catéter está no tecido subcutâneo, parte está na luz do vaso e essa parte aqui externamente, que vai me dar acesso ao vaso, ok? Então, voltando aqui. O terceiro é proximal, né? Essa terceira parte aqui é proximal e externa, e neste modelo a fixação ao organismo humano é feita através de uma reação fibrosa provocada entre o tecido gorduroso subcutâneo e uma pequena tira de Draco, que chamaremos de cânfer, colocada externamente ao catéter, como eu mostrei para vocês aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês na figura como fica. Este é um catéter aqui, ó, semi-implantado. Olha aqui. Isso aqui é cava, veia cava, tá? Já, mas aqui é átrio, como eu falei anteriormente, qualquer catéter que ele esteja com a ponta em veia cava, né? Seja ela aqui, ó, superior ou inferior, ele é tido como catéter venoso central, tá? Para dizer se ele é totalmente implantado ou semi-implantável, isso vai depender do tipo do catéter e método realizado pelo cirurgião. Neste caso, eu vou dizer aqui para vocês, um catéter semi-implantado. Por quê? Essa parte aqui, ó, que eu falei que vai me dar acesso ao vaso, é a parte externa do catéter. Olha a incisão cirúrgica aqui, tá vendo? Então, isso daqui, ó, até aqui, ele vai ficar, ó, no subcutâneo, tá? No tecido subcutâneo. É a parte que a gente fala que está tunelizada. Então, aqui é o anel de Draco. E essa parte aqui, que é a distal, tá? Que vai estar dentro do vaso. Então, eu vou acessar o vaso por meio dessa parte externa aqui, ó, que merece todo um cuidado e um preparo antes de eu manipulá-lo, ok? E o totalmente implantado. Esta é uma foto que dá exatamente para tirar as dúvidas e mostrar para vocês como funciona. Olha aqui. Vamos comigo para a foto. Esse é o exemplo de um catéter totalmente implantado. Como vocês podem ver, eles também têm dois segmentos. Essa câmera reservatória aqui, ok? Isso daqui é uma membrana de silicone que vai me permitir ter acesso ao vaso. Este catéter aqui, ele está no tecido subcutâneo, ok? E aqui é a parte, ó, que está também tunelizada, que vem junto com o reservatório pelo tecido subcutâneo. E esta é a parte do catéter que está dentro do vaso. Uma vez que eu faço uma punção aqui nessa membrana de silicone, eu vou atravessar a pele, puncionar a membrana, eu vou ter acesso a este vaso aqui, ó. Então, diferença, uma vez que não tem agulha, isso aqui é pele, tecido subcutâneo, vai estar totalmente protegido, tá? O catéter totalmente implantado com reservatório subcutâneo, posicionado no subcutâneo à esquerda, para acessá-lo é necessário punção através da pele, como eu falei agora anteriormente, com uma agulha Humber. Então, tá aqui o exemplo para que vocês consigam visualizar e diferenciar. Eu sei que tem muitas dúvidas, porque são muitos dispositivos intravasculares, e esse daqui, por mais que pareça, mas está relacionado com a técnica, ó. Vejam bem, o médico punciona o vaso, né? Passa metade desse catéter aqui no subcutâneo, traz o reservatório aqui para essa parte do tórax, onde nós vamos ter acesso por meio de uma punção com uma agulha adequada para isso. Aí, quando eu chamo vocês aqui, ó, nesta outra foto, é a mesma coisa também, uma técnica cirúrgica, quando o médico vai acessar o vaso, ele também vai tunelizar aqui o catéter, mas neste modelinho eu já tenho aqui, ó, o anel de Draco, que vai me ajudar a fixar o catéter à pele e a reduzir também a questão da infecção, porque este ósteo vai ficar protegido, mas ele fica com esta parte externa para que eu possa acessar esse vaso, né? Diferente daqui, ó, que fica totalmente no subcutâneo. Uma vez que eu tirei a agulha, totalmente protegida. Mas não dispensa os mesmos cuidados que eu tenho que ter com esse, eu tenho que ter com esse. Os cuidados são iguais, parecidos, para manutenção e para manipulação. Quando eu falo de catéter totalmente implantado, eles são sistemas que ficam, ó, totalmente embutidos no organismo. Ó. Olha isso daqui. O que eu mostrei para vocês, voltando aqui anteriormente, tá vendo? Ó? Nesta foto aqui é bem visível, mas nessa dá para se entender melhor. Fica embaixo o reservatório no subcutâneo. Uma vez que você tirou a agulha, está totalmente protegido esse catéter. O que significa isso? O paciente, ele vai ter uma melhor mobilidade para ir ao chuveiro, tomar um banho, sem tanta preocupação, porque está totalmente protegido.
Já no outro caso, ele vai precisar proteger aquela parte externa do catéter, tá? Então, podemos dizer que uma das vantagens de ter um catéter totalmente implantado é exatamente por isso. Imagine que esse paciente aqui, se ele tiver uma condição clínica boa, estável, e de repente ele resolve tomar um banho de piscina, o catéter dele está protegido. Se nós formos pensar naquele outro paciente aqui, nesse outro paciente, é difícil, porque vejam bem, ó, ele tem uma ponta externa, né? Não daria para ele mergulhar no mar, não daria para ele tomar um banho de piscina, porque vai expor o acesso e vai expor ele a uma infecção, ok? Então, nós devemos saber também essas vantagens. Então, como ele fica totalmente embutido no organismo humano, ele apresenta apenas 2 segmentos. Um distal, vou mostrar para vocês, que fica dentro do vaso, e outro proximal, que fica aqui no subcutâneo, ó. Só para vocês entenderem. Esse reservatóriozinho aqui, ó, ele é basicamente isso daqui, ó. Esse reservatório aqui com essa membranazinha de silicone, que é onde eu vou fazer a minha punção com uma agulha, ó. Tá vendo? Isso daqui o médico faz a conexão dessa ponta aqui, ó, nessa ponta aqui. Uma vez que funcionou o vaso, tá? E traz isso pro subcutâneo. Então, ele é um sistemazinho, ó, de 2 segmentos. Um que fica dentro do vaso, tá? E outro que fica externamente, tá bom? Tá? Então, a porção subcutânea, ela termina, ó, num reservatório fechado, sem comunicação com o meio externo, que é isso aqui, ó. Na outra foto, dá para a gente ver melhor, tá vendo? Desse daqui, o reservatório fechado, sem comunicação com o meio externo, ok? E para ser acessado, necessita punção dérmica com agulhas próprias do tipo Huber. Agulhas próprias, pessoal, não pode ficar fazendo adaptações. Esse tipo de agulha, ela vem com uma angulação adequada para que eu possa acessar o dispositivo aqui, tá vendo? Entre os dedos, ó, aqui indicador, polegar, indicador aqui, ó, ela prendeu o reservatório, estabilizou o reservatório e aqui no meio do reservatório vai fazer a punção com agulha, tá vendo? Agulha adequada para isso. Uma vez que não tem agulha, totalmente protegido, ok? Então, quando a gente pensa em acesso vascular, nós devemos saber, enquanto enfermeiros, que eles não são desprovidos de complicação. Qualquer procedimento tem suas complicações inerentes a eles. O que nós precisamos é saber para preveni-las ou tratá-las, de acordo com o surgimento de cada uma delas. Essas complicações podem estar relacionadas ao próprio procedimento de inserção ou pode estar relacionada à questão do uso mesmo e de manipulações, tá? Elas podem serem precoces ou tardias e eu vou começar falando pelas complicações relacionadas aos catéteres totalmente implantados, tá? Mais comumente, popularmente conhecido como portoacate, vocês devem conhecer, e falando daquelas que são mais precoces. Estão relacionadas ao implante do dispositivo, pneumotórax, hemotórax, hidrotórax ou hidromediastino, tudo isso com a técnica de inserção. É claro que isso aqui às vezes é amenizado com a experiência do profissional, tá? Embolia gasosa, sangramento, lesão do ducto torácico, perfuração venosa, punção arterial. Então essas complicações aqui, elas são inerentes ao procedimento. Fratura do catéter. Neste caso aqui, a fratura, ela não tem vamos dizer assim, uma incidência grande. Mas é uma complicação que existe relatos na literatura que devemos saber lidar com ela, tá? É raro, mas acontece. Migração da ponta do catéter, arritmias, tá? E perfuração cardíacas associadas a tamponamento cardíaco. Isso daqui se resolve como? Arritmia. Quando passar esse tipo de catéter, ele é realizado, esse procedimento de inserção, sempre realizado pelo médico. Enfermeiro não faz inserção de catéter nem de curta, nem de longa, nem totalmente implantável, nem semi-implantável. O único catéter que é nos dado o respaldo para fazer a inserção é o catéter central de inserção periférica, comumente conhecido como PIC, ou a sigla em português CCIP, tá? Esses outros que eu estou descrevendo aqui são procedimentos que necessitam de sala cirúrgica, anestesia e são realizados pelo médico. Então, as arritmias, elas podem também estar relacionadas com mau posicionamento de ponta de catéter. Se a ponta ficar em átrio, pode estimular nó sinoatrial, tá? O nó sinusal lá e fazer arritmia. Cada profissional, quando vai fazer o procedimento, tem que conhecer os riscos, as complicações relacionadas com o procedimento propriamente dito, tá? E fica a cuidado da enfermagem a questão do cuidado das complicações que o paciente pode apresentar
durante a permanência desse dispositivo. E isso é muito importante para nós, por quê? Uma vez que eu não faço o procedimento de inserção, isso não me dispensa de saber que pode existir essas complicações para que eu consiga traçar um plano de cuidado e monitorá-lo. Eu preciso também saber cuidar desse dispositivo. Tá? No caso das complicações tardias, as infecções decorrentes da colonização do túnel não é um evento incomum, eu diria que bastante comum, né? Isso implica em cuidado rigoroso, principalmente se pensarmos que assim, o paciente que ele tem um dispositivo totalmente implantado, no mínimo ele tem um quadro clínico sério, considerável, ele trata de uma doença que precisa a longo prazo, né? E ele precisa daquele dispositivo, isso implica em cuidado rigoroso, tá? Migração intraluminal, quando eu penso no Porte-a-Cate, não é que vai ocorrer isso com uma frequência, mas se vocês forem buscar na literatura, vocês vão encontrar isso como uma complicação tardia, que pode acontecer. Então tem que estar preparado. De repente, sei lá, está fazendo a administração de uma infusão lá e começou a fazer um edema. Tem que ficar atento para isso. Pode deslocar o catéter. Obstrução. Obstrução, eu sinto dizer para vocês que é uma complicação que é comum, não deveria ser tanto. Principalmente se nós não fazermos um cuidado adequadamente, tá? Então, toda vez que eu utilizar o catéter, requer um cuidado para fechar um flanche, ou você segue o protocolo da sua instituição para fechar com determinadas soluções, que seja a heparina, apenas soro fisiológico, enfim. Mas, cuidado para evitar desconexão do receptáculo, pode acontecer também, tá? Extravasamento de líquidos, né? E migração do catéter. Essas são as complicações tardias que estão relacionadas relacionadas com o catéter totalmente implantado. Já no caso dos catéteres centrais de curta permanência, eles são catéteres inseridos percutaneamente em veias centrais. Pode ser jugulares, externas ou internas, femorais ou subclávias, tá? Utilizado em pacientes em unidades críticas e pode ser 1, 2 ou 3 lumes, como eu mostrei para vocês anteriormente. Pode ser inserido beira-leito por médico treinado. E aqui vale uma dica, qual que é a diferença desse catéter, né, percutaneamente, que pode ser inserido percutaneamente. Você vai falar, mas Malu, o outro também não é? Sim, ele pode ser feito uma punção, mas esse catéter, ele é de curta permanência, pode ser inserido beira-leito por médico treinado, tá? O catéter totalmente implantados, que eu falei anteriormente, os semi-implantados, eles necessitam de sala cirúrgica, não dá para fazer um procedimento desse beira-leito, ok? Como eu falei anteriormente, um catéter monolume, via única, tá? Duplo, tem 2 saídas, esses catéteres, eles vêm identificados as vias, aqui vem dizendo que via que essa é proximal ou medial, geralmente, a proximal, se é distal ou proximal, no caso do duplo lume, nós temos via distal e via proximal. Geralmente, a distal é essa marronzinha, tá? E é bom vocês saberem disso porque, se o médico vai fazer a inserção desse catéter aqui, nas UTIs, beira-leito, quem vai montar o material? O enfermeiro. Então, devemos saber, porque é muito comum, na hora de inserir, que ele vai fazer uma punção aqui, percutânea, com uma agulha, né? Uma vez que a agulha está no vaso, ele vai passar um fio guia dentro daquela agulha, vai tirar a agulha, porque o guia está no vaso, e aí ele vai passar o catéter aqui, dentro do guia. Eu estou falando isso para vocês, porque aonde que vai sair, Malu, tem 2 vias aqui. Então, vamos deixar a via proximal fechada, porque ele vai colocar aqui na ponta do catéter o fio guia, e o fio guia vai seguir por aqui, ele vai sair na via distal. Então, você vai deixar aqui, o clamper da via distal aberto para sair aqui. Ok? Porque como eu falei para vocês, a via distal, ela é mais distal da periferia, mais próxima do coração. E o triplo lume, que são 3 vias separadamente, tá? Olá, meu nome é Maria Lúcia, eu sou enfermeira e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês